Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Lendo Juntos. Sou o Lineu e hoje vamos falar sobre uma das 9 obras solicitadas pela FUVEST em 2025. Água Funda, de Ruth Guimarães, que é um marco para a literatura brasileira. Escrito em 1946, recomendado para toda a família, uma leitura leve e descontraída. Nessa edição da editora 34, que conta com um prefácio de Antônio Cândido, e a capa traz essa obra de 1925, Palmeiras, de Tarsila do Amaral. Ruth Guimarães foi muito reconhecida na época por esta obra-prima. Tem uma escrita regionalizada com muitos elementos folclóricos. Nascida em 1920 em Cachoeira Paulista, faleceu em 2014. Formou-se em filosofia pela USP, atuou como jornalista, cronista e tradutora. Traduziu contos como os de Honoré de Balzac e Dostoiévski. Água Funda é dividida em 15 capítulos. Tem um narrador não muito bem definido, mas não é um personagem. Mas tem horas que parece que ele é, viu? Mas ele prefere dizer que foi outra pessoa que disse. Também é muito caos, muita coisa que lemos e entendemos como dizem por aí, ouvir falar. Então é um enredo bem interessante pela demarcação do costume popular. Segue um estilo modernista de escrita. Foi escrito em 46, então vale estar atento aos períodos da literatura. O modernismo surge após 1922, com a Semana da Arte Moderna, o que nos permite assinalar essa obra como modernista. Água Funda não tem uma linha cronológica muito bem definida, não. O que requer do leitor muita atenção, pois faz algumas idas e vindas no tempo. A história se passa na Fazenda Olhos d'Água, sul de Minas Gerais. Vamos lembrar que a autora nasceu em São Paulo, mas bem ali no interior, no Vale do Paraíba, bem próximo ao sul de Minas. Feito essa primeira apresentação, vamos aos fatos, ou ao menos ao que parece ser os fatos. Pois bem, nossa personagem principal é Sinhá Carolina, que é casada com um cara mulherengo que a atraía sistematicamente. Tinha uma filhinha chamada Gertrudes, e esse marido morre após sofrer um acidente cavalgando ali, cuidando da fazenda. Todo esse sofrimento acaba endurecendo o coração de Sinhá Carolina. Ela se torna uma pessoa amarga, arredia aos sentimentos, dura. Os pais de Sinhá Carolina, seu Jovino e Dona Maria, eram muito apegados a essa menina Gertrudes, que é a netinha deles. Eles também moravam nessa fazenda Olhos d'Água, ali próximo a Sinhá Carolina. Mas eles morreram, né? Eles eram, assim, podemos dizer, a primeira geração de personagens dessa obra. Lembra que esse livro não segue certinho uma linha cronológica, não, tá bom? Gertrudes cresce, fica moça e começa a se engraçar ali na juventude com Inácio, filho do Joaquim Capataz. E claro, Sinhá Carolina, muito orgulhosa, muito durona, não aceita. Então os dois enamorados resolvem fugir. Isso é motivo de vergonha pro Capataz, né? Ora, o filho roubou a filha da Sinhá Carolina, então Joaquim resolve pedir demissão da fazenda. Após isso, Sinhá Carolina não conseguia mais arrumar um bom capataz para sua fazenda. Todos os capatazes que ela arrumava dava problema para Sinhá. Nenhum representava a contento o que Sinhá Carolina queria. Até aí, vamos contar. Sinhá Carolina já perdeu a filha Gertrudes e perdeu também o capataz Joaquim, pai do Inácio. Sinhá Carolina, por escolher não aceitar o namoro da filha, fica completamente sozinha nessa fazenda Olhos d'Água. Até que um dia ela arruma um capataz. Veio da localidade chamada Limoeiro, que não se deu muito bem com o pai, que era dono da fazenda vizinha. E Sinhá se engraça com esse cabra. Sinhá Carolina sucumbiu aos gracejos do capataz. Uma pequena pausa, gente. Sinhá Carolina não aceitou o namoro da sua filha Gertrudes com Inácio. Gertrudes foge. O capataz Joaquim pede a conta e deixa Sinhá sozinha em suas terras. E ela vai se engraçar com outro capataz? Ora, né? Mas vamos lá. Sinhá então decide vender a fazenda. Para ela aquilo já não mais fazia sentido. Miró, irmão de Sinhá Carolina, que morava por ali, ainda alertou ela. Olha, Sinhá, cuidado, hein? Esse capataz / namorado que tu arrumou é um cabra bem esquisito, hein? Miró não é levado a sério, mas ele avisou Sinhá. Sinhá, cuidado que esse cara pode ser tipo um golpista do Tinder de 1946, hein? Ele estava certo. Sinhá Carolina estava prestes a cair num golpe. Guarda levantada para a filha, baixou a guarda pro capataz bonitão. Tem um trecho que o narrador diz assim, quem conta essa história é o seu Pedro Gomes. Quando esse capataz chegou, eu logo percebi a maldade na garupa.
Criança e cachorro não se engana. Meu Tonho, aqui eu entendo que Tonho era o filho do Pedro que está contando a história, né? Correu para dentro e Biguá, que é o cachorro, pegou a latir, que não parava mais. Percebe como essa história parece ter vários narradores? A comunidade local ao redor da fazenda então mudou completamente. Sim, a Carolina resolveu vender a fazenda. O novo dono era bondoso com a comunidade, mas a fazenda começa a ter uma conotação mais empregatícia. É a modernidade chegando, né? Ali, e Sinhá, ela caiu totalmente no esquecimento do povo, viu? No final do capítulo 3, o narrador diz assim: tudo ficou como dantes. Foi o mesmo que Sinhá nunca tivesse existido. A gente passa essa vida como canoa em água funda. A água bola um pouco e depois não fica nada. Então, pessoal, vamos tirar tudo isso de lado e vamos para a segunda parte do livro, que pouco tem a ver com a primeira. O tempo passou. Miró, irmão da Sinhá Carolina, continua vivendo ali pelos arredores da fazenda. Ele tem uma neta chamada Curiango, que foi a muito custo conquistada por Joca, que nem tinha aparecido nessa história. Tem todo o enredo dessa conquista. Ali também tem uma idosa em situação de mendicância chamada Choquinha, que tem esse nome porque ela vive de cócoras se arrastando pelas ruas. A sociedade ali ao redor da fazenda já está mais desenvolvida, se é que podemos chamar de desenvolvimento que está ocorrendo por lá. Pois há uma espécie de exploração do trabalho pelas companhias que dão emprego aos moradores nas indústrias de cana-de-açúcar. Mas os trabalhadores ficam meio que escravizados pelas companhias. Tem aquela história de eu te dou um emprego, mas tem que comprar no meu armazém. E assim o empregado fica sempre devendo e começa aquilo de você não pode parar de trabalhar, pois tu tá me devendo. E era isso que estava acontecendo ali. A autora, Ruth Guimarães, estava já fazendo uma denúncia de um problema social que assolava o país naquela época, que era a escravidão após o fim da escravidão. Importante falarmos também sobre as crenças do povo. Tinha a Mãe de Ouro, que muitos acreditavam que era tipo uma entidade, uma bola de fogo que demarcava onde havia botijas, né? É assim que se chama o ouro escondido. Que ela protegia ali os arredores da comunidade, mas também era responsável por tragédias, como geadas, chuvas, tudo que fazia perder a plantação. A Mãe de Ouro também era responsabilizada pelos surtos que Joca tinha. Joca tinha aparentemente uns surtos e depois não lembrava o que tinha feito. E tudo isso era culpa, segundo o povo, da Mãe de Ouro, que Joca não acreditava. Joca desrespeitava essa crença do povo. Então o povo dizia que os surtos dele era culpa da Mãe de Ouro. Joca então virou andarilho, saiu andando pelo mundo, bebia demais. Ali ficou então Curiango sozinha, cuidando da sua filhinha. Quando você lê o livro, dá uma sensação de que parece que a história se repetiu. Lembram da Choquinha, a idosa em situação de mendicância, que vivia se arrastando, sendo chutada na rua como um trapo, vivendo de doações? Pois bem, ninguém ali reconhece ela. Quem vocês imaginam que seja a Choquinha, que anda se arrastando pelo chão? Pois é, ela é a Sinhá Carolina. Olha só a sutileza da autora quando ela diz que Choquinha é Sinhá? Não é. Sinhá era outra. Choquinha foi Sinhá. Já viu lagarta virar borboleta? Elas são a mesma. E ao mesmo tempo não são. Que doido isso, né, pessoal? Lembra aquele dia que Sinhá Carolina vendeu a fazenda, ela e o capataz, o Dom Juan, bonitão, golpista, safado, e da fazenda do Limoeiro, e que ele havia conquistado Sinhá? Eles foram até uma estação de trem para comprar uma passagem para uma viagem e ele disse: fica aqui, Sinhá, que eu vou ali ao guichê comprar as passagens. Ele voltou? Nunca voltou. Ele sumiu com o dinheiro de Sinhá Carolina. Sinhá Carolina agora ficou sem o namorado, sem a fazenda, sem o dinheiro, sem a filha Gertrude, sem o capataz Joaquim, perdeu foi tudo. Essa obra, pessoal, é muito gostosa de se ler. Agora que você já sabe parte da história, eu recomendo que você leia, pois pode ser que eu não tenha contado tudo, né? Afinal, são causos, e pode ser que eu tenha contado apenas a parte que eu queira que você saiba. A última frase do livro Água Funda talvez faça com que você leia sem compaixão, sem a sensação de piedade. E pode servir até para você, caro leitor, rever seus caminhos por esta vida. Se aconteceu, é porque era bom que acontecesse. Um abraço e até a próxima.